bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 38 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, são mais de 500 programas gravados com autores do Brasil e do mundo. Então você pode se inscrever e compartilhar com seus amigos também para assistir a esses programas literários. E te convido a seguir o Sempre um Papo nas redes sociais, @Sempre um Papo, e no nosso site sempreumpapo.com.br está sempre atualizado com a nossa programação, seja ela online ou presencial, aqui em Belo Horizonte ou em São Paulo ou em outros países também. Hoje a gente tem a alegria de receber uma autora que é quase mineira, mas ela nasceu lá em Petrópolis. Cíntia Araújo, bem-vinda ao Sempre um Papo. Obrigada, Josane. Por acaso até estou em Petrópolis hoje, né? Uma alegria participar de Sempre um Papo. Estou me sentindo muito especial, muito incrível. Muito obrigada pelo convite. Aí a gente que inaugurou aí nesse ano de 2024, né, o Flipetrópolis, Festival Literário Internacional de Petrópolis, e que a Cíntia esteve lá também, né, Cíntia? Participei, lancei meu livro no Fio Petrópolis, né? Foi uma emoção imensa para mim estar na cidade onde eu nasci, onde a maior parte da minha família mora. Inclusive, foi a oportunidade que eles tiveram de ir ao lançamento. O primeiro lançamento que eles tiveram meu foi incrível. Ai, que bom. Antes da gente entrar aqui no assunto do livro que a gente está lançando, conversando com a Cíntia hoje, que é A Vida Final, Conversas Difíceis Demais para se ter em Voz Alta, da editora Paraquedas, eu vou convidar você, Cíntia, e é você que está nos assistindo, para ver um vídeo institucional da CEMIG. Ele dura só um minutinho e a gente já volta. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Agora sim, a gente volta e vai iniciar a conversa com a Cíntia Araújo, que escreve no blog Morte Sem Tabu, da Folha de São Paulo. Ela é mestre e doutora em Direito pela PUC Minas, com doutorado sanduíche na Universidade de Vecta, na Alemanha. Ocupa o cargo de advogada da União na Advocacia Geral da União. Cíntia nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas mora aqui em Belo Horizonte. E com o marido e com a filha Beatriz, para quem ela compôs a música Beatriz 2, lançada em 2022. Este livro que a gente vai conversar hoje, A Vida Final, Conversas Difíceis Demais para se ter em Voz Alta, é o 5º livro da Cíntia Araújo. Bem-vinda de novo, Cíntia. Alegria pra gente, uma honra ter você aqui no Sempre um Papo. Para mim é uma alegria indescritível. Eu sei que essa palavra às vezes é usada, mas para mim realmente eu não consigo dizer o que é o sentimento de alguma forma ligar meu nome ao Sempre um Papo, né? Um projeto que eu acompanho há muitos anos. A primeira vez que eu tive no projeto foi com o Rubem Alves, né? Eu era uma menina, estava na Ai, querido. faculdade, assim. E falando já de tempo, de vida e morte, eu nem sabia que um dia eu também ia escrever sobre isso, né? Então, muito, muito obrigada. Uma honra estar aqui. A honra é nossa. Cíntia, antes da gente entrar aqui no assunto do livro, né? Vamos voltar lá para aquela menina que nem sabia, né? Quando estava vendo o Rubem Alves falar sobre vida e morte, nem pensava em escrever sobre esse tema. Como é que foi a Cíntia, leitora na infância? Eu sei que você já gosta de biblioteca desde o útero da sua mãe, né? Que tá bem aqui no seu livro.
É verdade. A minha mãe, ela trabalhava na biblioteca aqui em Petrópolis, na UCP, né, na universidade onde ela estudava. Ela trabalhava para poder pagar a faculdade. E eu fui gestada ali, né? Ela engravidou. É, e isso é muito engraçado, porque desde muito pequena eu gostei dos livros. Eu lembro, né? Eu tinha assim uns 8 anos, eu estudava, né, no colégio, enfim. Aí um belo dia eu descobri a biblioteca, eu ainda não tinha descoberto. Eu descobri, eu tinha acabado de começar a aprender, né? Já estava lendo, aprendido a ler. E aquilo, assim, foi um mundo que se abriu para mim. Eu esqueci que tinha que voltar para a sala, me perderam no colégio, porque eu fiquei lá na biblioteca e de repente falaram: Ah, você está aqui, a gente te procurando. E eu lá, assim, né, presa no livro. E quando eu descobri que eu podia levar livros para casa da biblioteca, sabe? Foi assim. Eu sinto essa alegria até hoje. Assim, eu lembro de mim, assim, né, lá com os 8 anos, sentada na biblioteca e lendo um dos primeiros livrinhos que eu devo ter lido, assim, né? Fora ali daquele ambiente escolar, de casa. Sempre foi realmente, eu sempre fui ler sempre foi uma parte essencial da minha vida, né? Eu sempre precisei muito de ler. Uhum. E como que surgiu a escritora? Esse é o quinto livro, os outros, mas você já era uma adolescente, uma jovem que gostava de escrever, mesmo que fosse por ficção, ou crônica, ou poesia. Como que surgiu essa escritora? Eu sempre escrevi muito, muito. Eu tinha acho que 13 anos, não, menos até. Eu lembro que eu comecei a escrever assim manuais. Então eu lembro que eu escrevi um livro, a Livraria Leitura tinha um caderninho que eles davam antigamente, quando era ainda vendia material escolar, eles tinham um caderninho. E eu lembro que eu peguei um caderninho daqueles uma vez e escrevi um livro sobre como adolescentes podiam lidar melhor com seus pais. Pena que eu acho que eu não guardei isso. Mas eu sempre tive isso, assim, de escrever sobre relações. Eu sempre olhei muito para o mundo ao redor, como as pessoas se comunicavam, e eu já escrevia muito sobre isso. Eu tentei várias vezes escrever ficção, várias, assim, tanto no papel antigamente, quanto, né, depois no arquivo de computador, mas nunca ia para frente. Esse ano foi a primeira vez que eu consegui levar uma ficção até o final, por acaso, né? Escrevi meu primeiro romance, ainda não está publicado, mas a escrita em si realmente sempre foi muito forte. Eu sempre. É uma técnica até de sobrevivência para mim. Então, quando acontece alguma coisa difícil, eu preciso escrever, né, para elaborar melhor os meus sentimentos, para me organizar, eu preciso escrever. Eu me comuniquei muitas vezes na vida, né, com os meus pais, com o meu marido, com amigos, que eu precisava assim discutir a relação por meio da escrita. Isso é bem interessante, e até a sua profissão mesmo de advogada, né? Tem muita leitura, tem muita escrita, né? Entrando aqui já no seu livro, A Vida Final, Conversas Difíceis Demais para se ter em voz alta, é, ele surge a partir de sua pesquisa de doutorado, né? Que depois você explica para a gente melhor. Então, qual que foi? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa motivação de abordar esse tema no seu doutorado, né? E posteriormente trazer essa história, né, esse documento para um livro e que, pelo que eu li, né, eu entendo que é para todas as pessoas, né, não é um livro técnico, é um livro importante para a vida de todos nós. Eu sou advogada da União, né, que é uma das carreiras da advocacia da União, desde que eu tinha 25 anos, quando eu entrei. E desde o início, eu tinha muitos processos de pessoas que tinham cânceres avançados e entravam, né, com o processo, pediam para o juiz dar para eles o acesso a um determinado tratamento, normalmente era um medicamento. E eu via, né, aquelas pessoas dizendo: Olha, eu preciso desse remédio, senão eu vou morrer. E a maioria delas, um tempinho depois, ou mudava o remédio não dava certo, não fazia efeito, enfim, ou elas vinham a morrer, independentemente daquela droga. Eu falava: tem alguma coisa errada aqui, né? Porque essas pessoas estão acreditando que vão ser curadas, que vão viver muito tempo com o remédio, que não está fazendo isso. Daí veio a motivação, né? Eu entrei no doutorado para discutir se aquilo que estava sendo pedido naqueles processos era direito à saúde mesmo, como as pessoas diziam, né? Que é um direito que está garantido na nossa Constituição,
ou se é o que eu chamei de direito à esperança. E se fosse, então, outra coisa, não fosse o direito à saúde, se esse direito existia, né? Se existe um direito à esperança. Eu acho que eu sempre tive, assim, essa coisa de olhar além do que estava na minha frente, né? Então, eu acho que isso aconteceu porque eu não via só processos e doenças, eu via pessoas, né? Eu queria ver o que estava por trás. E quando eu via aquelas pessoas, eu falava, né, alguma coisa que não está certa. Será que realmente essas pessoas acreditam que elas vão ser curadas com drogas que, então, na verdade, não podem curá-las? O que está acontecendo antes desse processo? E uma coisa que aconteceu, né, um pouco antes de eu entrar no doutorado, com certeza fez muita diferença para que eu decidisse estudar realmente o assunto, foi que a minha mãe adoeceu em 2012. Ela teve 2 sangramentos, 2 AVCs hemorrágicos aqui em Petrópolis. Ela nunca tinha tido nada, ela não tinha nada que justificasse, então foi muito repentino, né? E eu sou muito próxima da minha mãe, sempre foi. E aquele medo da morte, né? Da morte tão Perto. depois, tão perto, né? E tão sem aviso, mudou muita coisa para mim, mudou toda a minha forma de encarar o mundo. Eu acho que eu sempre, desde criança, eu sou uma pessoa que pensa na morte. Assim, eu fui uma criança já que pensava na morte. Né? Eu acho que eu sempre falei sobre isso, até com certa naturalidade para a idade, mas eu acho que eu sempre confiei nas chances de despedida e de mais um pouco, de mais um tempo. Quando me ligaram e falaram: olha, a sua mãe está dentro de uma ambulância indo para o hospital, e eu não sabia nem se ela estava consciente, aquele medo bateu tão forte de não conseguir ter uma última conversa com ela, que realmente foi uma mudança para sempre na minha vida, né? E eu acho até que a pesquisa ela aconteceu exatamente como ela aconteceu por isso, assim, porque eu enfrentei o medo muito de perto, o medo da doença, do mau prognóstico, né? O medo da morte, acabou não se confirmando no meu caso, fez com que eu começasse a ver todo o meu entorno de uma forma diferente também. E esse livro, né, com essa linguagem, com essa vontade de que ele pudesse ser lido por qualquer pessoa, surgiu durante a minha pesquisa, né? Como você falou, eu fiz o doutorado de sanduíche, eu fui para a Alemanha, passei um semestre lá. E quando eu estava na Alemanha, começou a surgir essa possibilidade de eu conversar não só com pacientes no Brasil, que já era uma vontade minha, mas também lá, né? Para até ter uma ideia comparativa um pouco de culturas tão diferentes, pessoas tão diferentes. E aí eu conversei muito com um pesquisador, o Peter Wise, que foi um pesquisador muito importante, né, para a minha pesquisa. Ele tinha publicado um artigo sobre como as drogas novas para cânceres metastáticos tinham uma efetividade muito baixa. E aí, na época, a gente conversando e a gente falava isso: nossa, mas isso aqui é um assunto que ainda fica muito dentro da academia, fica muito dentro de livros, de artigos, e quem mais precisa saber disso não sabe, né? E também o fato de que era, né, cada artigo desses, né, que a gente lê, artigos científicos, custa 30, 40 dólares, 40 euros, a não ser que você esteja dentro de uma universidade, ele é objetivamente muito inacessível. Então, eu tinha vontade também de levar esses dados para frente para que várias pessoas pudessem ter acesso. Esse livro surge dessa minha vontade de não ficar dentro da academia, né? De não ficar falando ali com quem tem acesso, quem pode, pelo menos, ter acesso a esses dados, mas com quem realmente são as pessoas interessadas, que são as pessoas que ou são pacientes, ou se tornarão pacientes, ou são os familiares de pacientes com doenças graves. Uhum. E aqui no livro, já que você trouxe, né, a experiência com a sua mãe, eu vejo que você aborda bem essa necessidade da autonomia do paciente, né, que a sua mãe se mostrou desde o início, que queria ter as rédeas ali, né, da vida dela, né, a vida que ela achava também, a gente não sabe se ela achava que estava pouco, né, que restava, mas que ela queria até o fim com essa autonomia. E você, com a sua pesquisa, você defende isso também, né? Do paciente ele estar consciente do que está acontecendo com ele. Aí eu quero te pedir para comentar um pouco disso no livro e na pesquisa também, essa importância, né, da autonomia do paciente. Quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que já havia estudos quantitativos que demonstravam que a maior parte de pacientes com câncer avançado não sabia para que realizava os tratamentos que realizava. Então,
O que os tratamentos podem fazer para a maior parte desses pacientes? Aumentar um pouco a sobrevida global, né? Quando a gente fala aumentar um pouco, a gente está falando de um período de 1 a 3 meses, então é realmente muito pouco. E não né? Tem gente que acha que quando descobre uma doença, tem duas opções. Ou a pessoa começa um tratamento e vive, ou ela não começa nada e morre. Não é assim que a maioria das doenças funcionam. Para a maioria das doenças, né, você tem ali uma sobrevida que você vai ter de todo modo, e um tratamento pode te ajudar a viver mais do que você viveria, né, de qualquer forma. Então, são drogas, né, quando elas têm benefício, porque muitas drogas não têm nem benefício mínimo, que tem um benefício muito pequeno. E daquelas drogas com esse benefício pequeno, os pacientes estavam esperando cura, né? Esses estudos que a gente já tinha demonstravam que esses pacientes continuavam, faziam quimioterapia porque eles achavam que sem aquele remédio eles não podiam se curar. Só que aqueles remédios não tinham esse potencial de cura, né? Então a gente percebia que aqueles tratamentos eram feitos com base numa coisa que eles achavam que era verdade e que não era. Aí eu resolvi fazer a minha própria pesquisa, né? Eu resolvi conversar com os pacientes numa pesquisa qualitativa, né? Em que a minha ideia realmente era entender melhor se a expectativa era essa mesmo e por que a expectativa era tão equivocada. E aí surge, acho que o grande ganho da minha pesquisa em relação aos dados que a gente já tinha antes, é que só achar que uma doença é ou não curável não é suficiente. Muitos pacientes até entendem, ou no início, ou em algum momento, que eles não vão se curar da doença. Mas eles começam a achar que a quimioterapia é um tratamento de suporte de que eles dependem. Então, eles começam a achar que é tipo uma hemodiálise, assim. Eles acham que ou eles fazem quimioterapia toda semana ou eles vão morrer. Como se a quimioterapia pudesse mantê-los vivos, e aí eles começam a achar, então, que eles podem viver, por exemplo, mais 50 anos, né? Que a doença não vai evoluir naturalmente, que ela não tem um tempo ali de evolução natural dela, que desde que eles continuem em quimioterapia, eles podem viver mais, né? Eu lembro de uma paciente que me ajudou muito a entender isso, uma paciente aqui no Brasil, que ela virou para mim e falou assim, não, já tem 10 anos que eu tô com câncer, eu sei que eu não posso me curar, mas eu vou viver até os 102, eu vou viver mais uns 50 anos. E aí isso tem, né? Primeiro a gente pensa, claro, na questão da falta de autonomia que uma pessoa tem quando ela está fazendo um tratamento, achando que esse tratamento pode fazer por ela uma coisa que esse tratamento não pode. E isso vai levar a várias decorrências, não só o fato de que ela fica em tratamento, sendo que ela talvez pudesse escolher não ficar, mas primeiro, ela não consegue viver, às vezes, o presente como ela viveria se ela entendesse que ela vai, provavelmente, né, de acordo com a ciência, morrer daquela doença. Ela começa, muitas vezes, a deixar a vida para depois. Então, ela faz vários sacrifícios no presente, porque ela pensa, agora eu estou fazendo meu tratamento. Depois que eu melhorar, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela faz planos para um futuro muito improvável, né? Praticamente impossível, de acordo com os dados científicos. É claro que tem, né? Existem casos que a ciência não explica, de pessoas que têm prognósticos muito ruins e demoram muitos anos, né? Vivem muitos anos e às vezes até vivem bem. Mas além da gente não conseguir entender por que isso aconteceu, a gente não consegue demonstrar nenhuma causalidade entre um eventual tratamento que ela estava fazendo e o fato de ter sido assim para ela, né? Para a maioria, os maus prognósticos vão se confirmar, né? Para quase a idade. E essas pessoas acabam descobrindo que elas estão muito perto do fim da vida tarde demais. Elas começam a descobrir quando a doença realmente se impõe. Geralmente elas nem têm mais condição clínica de fazer o tratamento, de manter um tratamento. E aí essa verdade cai de uma vez. E cai de uma vez em um momento já de muita fragilidade, de muita vulnerabilidade. Então, quando a pessoa tem, né, já desde o diagnóstico, esse contato com a verdade, com o prognóstico, com a comunicação adequada, ela pode tomar decisões que ela ainda tem condição de tomar, né? Ela pode fazer uma viagem que ela ainda tem condição de fazer, ela pode ter conversas que ela tem condição de fazer, ela pode brincar com os filhos, em vez de usar o tempo, às vezes, pensando na doença, tentando, assim, ficar realmente no presente e viver.
Quando ela não tem, tudo é tirado dela, né? Então, quando a gente esconde a verdade, seja escondendo com mentira, seja não contando, seja encontrando uma linguagem que faz com que essa pessoa não entenda o que está acontecendo com a saúde dela, a gente tira dela essa autonomia, e quando a gente tira a autonomia, a gente tira todas as possibilidades de decidir a própria vida e viver a vida dela. E além disso, uma coisa que também, né, acontece muito são as pessoas minimizarem o seu sofrimento, principalmente as dores físicas. Como elas começam a achar que elas precisam da quimioterapia para viver, que senão elas vão morrer, qualquer dor, qualquer sofrimento, enjoo, sono, por pior que seja, ela fala, não, mas eu preciso disso, né? É. E aí, nesse caso, entra o papel do médico, né? O médico ali, que pode ter um jeitinho para falar, igual você falou, ele pode ter um jeito de escritor, de filósofo, ou de curto e grosso, mas de trazer essa realidade para o paciente, né? De perder o que você chama aqui de cultura paternalista, né? Que existe uma pesquisa também para terminar com essa cultura paternalista dentro da medicina, né? A gente né? Isso não é só no Brasil, né? A nossa cultura, principalmente no Ocidente, da medicina, é essa cultura paternalista, aquela cultura em que a gente coloca as decisões nas mãos dos médicos. Então, a gente chega num consultório, o médico faz o diagnóstico e, com base no que ele acredita que é o melhor, ele propõe o tratamento. Recentemente eu até publiquei um artigo com a Sara, que faz o prefácio do livro, né, que ela é paliativista, e a gente cunhou uma teoria da não suposição, né? O médico, ele não conhece os valores dos pacientes, né? Eles não são só pacientes, não são só pessoas que estão com doença em tratamento, eles são pessoas, né? Pessoas com vontades, com desejos, com princípios, e o médico não sabe disso, ele não tem como conhecer tanto aquele sistema de valores para tomar a decisão por quem quer que seja. Então, essas decisões, elas têm que ser compartilhadas. É claro que o médico precisa orientar, a partir do que o paciente demonstra ser o mais importante para ele, quais são os caminhos possíveis. O que acontece na prática? O médico propõe um tratamento sem que o paciente entenda exatamente para que ele serve, como se fosse a única opção. Olha, você está com essa doença, o tratamento é esse. Então, aquele paciente entra naquele tratamento, achando que ele vai melhorar num nível que ele não tem prognóstico de melhora, né? E muitas vezes, nas consultas seguintes, o médico continua usando termos que convencem o paciente. Então, o médico, quando ele fala com o paciente, ele fala, você está respondendo super bem à droga, né? Nossa, o seu exame de imagem está ótimo, o seu câncer entrou em remissão. O paciente não tem condição de entender o que aquilo significa, então ele entende que está dando certo, né? E aí, quando ele entende que está dando certo, ele entende ou que ele vai viver muito tempo com aquela doença, ou que ele vai se curar. Quando, na verdade, em muitos casos, o fato de que está tendo resposta, de que o exame de imagem está bom, não significa nenhum benefício para ele, né? Não significa nem que ele vai viver mais. E aí, com toda essa estrutura, a gente precisa pensar em formas melhores de comunicação do médico. E, para isso, tem técnica, né? O médico não vai aprender a se comunicar porque ele é mais empático, ou porque ele gosta mais de conversar, ou porque ele é um escritor, então ele já está acostumado a usar as palavras. É claro que há pessoas com mais aptidão para isso, mas a gente não pode depender de aptidão para que essas conversas aconteçam de forma correta. Então, o que a gente precisaria desde até da graduação de medicina, né, que esses médicos aprendessem a se comunicar. E para aprender a se comunicar, eles precisam entender, antes de qualquer coisa, que não existe justificativa que os permita mentir para os pacientes. Tem alguns estudos que mostram que a maioria dos médicos prefere se comunicar de modo a manter a esperança do paciente de que ele vai melhorar muito. Só que a gente também tem os estudos que mostram que manter essa esperança não melhora a vida dos pacientes. O que acontece, né, na cabeça do médico? Ele pensa assim, não, se eu tirar a esperança desse paciente que ele vai melhorar muito, ele não vai nem tentar, ele vai ficar deprimido, né? Vai acabar a vida dele. Não
tem evidência que suporte isso. Então, os médicos precisam se atualizar e eles precisam acreditar que a melhor comunicação para as pessoas é a comunicação que permita que elas tomem as próprias decisões e decidam como elas querem viver o fim da vida dela. Uhum. Você entrou no assunto da esperança, né? Eu quero te pedir para falar um pouco diante dessa experiência com os pacientes brasileiros e com os pacientes alemães, se dá para fazer assim um diferencial de cada um, ou também o que os une nessa esperança de luta, né, pela vida, ou do tempo que resta, né, dessa realidade, como que cada um trabalha essa esperança, o que você percebeu nessa pesquisa que você traz aqui no livro também? Eu achava que os pacientes alemães teriam respostas bem diferentes dos brasileiros, pela cultura deles, né? Porque a gente acha que eles são pessoas mais acostumadas, mais habituadas a falar de morte, por terem tido guerras, né, nos países, porque lá na Alemanha existem os hospices, né, que são lugares que você vai no fim da vida para morrer. De 10 a 15% dos alemães morrem em hospices. Então eu imaginava, né, eu pensava, poxa, imagina uma sociedade em que desde que você é criança, né, um tio vai para o hospice morrer. Eu achava que as pessoas estariam mais habituadas realmente a falar sobre o assunto. E foi engraçado que quando eu cheguei, né, eu fiz as conversas que eu tive com as pessoas alemãs foi em abril de 2018. E aí eu cheguei lá em Bremen, o apartamento onde eu tinha morado em 2016, para o doutorado de sanduíche. E aí uma professora alemã, uma amiga alemã, bateu lá na minha porta e falou: ah, que bom que você voltou, que eu tenho um jornal para você. E aí ela me entregou esse jornal, que era um jornal da cidade, onde uma antropóloga alemã tinha acabado de fazer uma matéria sobre a pesquisa de mestrado dela, em que ela falava exatamente como a sociedade alemã tinha dificuldade para falar sobre morte e fim de vida. E realmente isso foi a mesma coisa nas minhas conversas. Não teve nenhuma diferença significativa entre as pessoas brasileiras e as alemãs em relação a essas expectativas equivocadas, né? A maioria, a imensa maioria delas, achava que estava fazendo um tratamento ou curativo ou que ia dar uma chance de uma sobrevida muito longa. Houve um único paciente alemão, na verdade foi o único paciente de toda a minha pesquisa, né, com quase 50 pessoas, que demonstrou que estava consciente de que a vida dele estava chegando ao fim. E eu sempre conto essa história, era um paciente, né, uma pessoa que tinha câncer pancreático, um câncer muito agressivo, que geralmente mata essas pessoas em até um ano. E ele falava assim para mim: eu já vivi muito tempo, porque eu já tenho meu diagnóstico há mais de um ano. Então, assim, ele tinha consciência, né, de que ele estava além do que era previsto. E aí eu perguntava para ele, né, eu falava dos planos, eu sempre perguntava dos planos, porque a partir do momento que você sabe o que é o plano da pessoa, se ela está planejando o aniversário dela daqui a 2 meses, ou se ela está planejando o dia que ela se aposentar daqui a 30 anos, você consegue entender essas expectativas, né? E aí ele falou para mim: eu queria muito chegar até o Natal, né? A gente estava em abril. Aí ele parou, olhou para mim e falou: não, esperar minha neta nascer. Eu lembro desse caso. Mas eu queria muito esperar minha neta nascer daqui a um mês. Isso tem um impacto, esse tipo de conversa, né? Aí daí a pesquisa qualitativa ajuda muito a gente, né? Que você consegue entender melhor o que está acontecendo ali, para além de números e prevalências. Foi uma conversa que foi muito importante, né? Por essa questão de você entender que os planos te ajudam a compreender melhor essas expectativas, mas também para a gente entender quanto um valor pode ser diferente para um paciente. Para aquela pessoa, o tratamento fazia sentido porque qualquer mês que desse além para ela estava fazendo sentido, porque ele queria ver a neta nascer. Para outras pessoas pode não fazer sentido, para outras pessoas talvez valha muito mais a pena viver melhor, com menos sintomas, sem usar o tempo para tratar, vivendo de outra maneira. Essa questão do tempo, ela é muito importante, né? Porque, por exemplo, em Minas, né, onde eu conversei com os pacientes, é um estado muito grande. A maioria das pessoas mora em cidades onde ela não consegue fazer a sessão de quimioterapia dela quando vem a quimioterapia oral, né? Que ela toma lá o remédio em casa. Então, ela tem que se deslocar.
Às vezes ela demora 10 horas numa van da prefeitura. Aí ela chega no lugar, ela fica lá 4 horas, aí depois ela sai, não dá tempo de voltar. Então ela tem que dormir num abrigo, numa casa de acolhimento, porque às vezes ela não tem dinheiro, na maioria das vezes ela não tem dinheiro para pagar um hotel, enfim. Depois mais 10 horas para voltar. Esse tempo que às vezes ela perde nesse tratamento só faz sentido se for para realmente ela viver mais. Se for para ela abrir mão desse tempo que ela poderia ter agora por um futuro que não vai vir, talvez se ela entendesse para que realmente serve aquele tratamento, ela pensaria que não. Mas talvez se for uma pessoa, não, eu quero ver minha neta nascer. Não tem nada mais importante para mim no mundo do que esperar. Eu quero ver meu filho. Talvez aí sim. Então, os valores são muito individuais, né? A gente não pode supor por ninguém o que é mais importante. É. E aqui você falando desse paciente, eu lembro de uma fala aqui no livro que fala: o fim da vida ainda é vida. Isso é sobreviver e não morrer, né? É sobreviver. Cada dia que a gente tem aqui é sobre vida. A gente não tem como saber se algumas das coisas mais importantes que a gente vai realizar em 50, 60, 70 anos de vida vão acontecer justamente no último mês da nossa vida. E muitas vezes elas acontecem exatamente quando as pessoas entendem que o tempo está terminando. Então, muitas conversas, né, muitas atividades, muitos livros que são publicados aconteceram apenas porque a pessoa entendeu que ela está no final da vida dela. E essa reconciliação com a ideia da finitude, né, de que a gente vai morrer, realmente faz com que as pessoas peçam perdão. E assim, isso pode parecer muito abstrato, mas quando a gente está num contexto de realmente fim da vida, quando as pessoas entendem, talvez esse seja meu último ano, elas tomam decisões e elas têm relações que muitas vezes são as mais significativas que elas tomaram, que elas tiveram a vida inteira. A gente nunca sabe, né? A Cíntia lá de 2019, né, quando eu defendi a tese de doutorado, não poderia imaginar estar no Sempre um Papo hoje. E com certeza, se esse fosse o meu último ano de vida, esse seria o ponto alto da minha trajetória. Né? Não é porque a gente está nos últimos meses ou nos últimos dias até da vida que algumas coisas que vão acontecer ali não são as mais importantes. Fim de vida é vida. Né? A pessoa está viva. Enquanto ela estiver aqui, ela tem muita coisa que ela pode fazer. E você tocou no assunto do blog, né? Por que a morte é um tabu? Essa pergunta é boa porque a morte é um tabu hoje, né? A morte se tornou um tabu nos últimos 100 anos. Tem um livro muito legal, né, do Felipe Arié, da História da Morte no Ocidente, em que ele mostra que ali no início do século passado, as pessoas velavam suas mortes em casa, né? A morte ainda era um momento de celebração da vida, ainda era um momento de celebrar aquela pessoa que tinha partido, de estar perto dela. Até é legal, eu tenho uma das entrevistas mais legais que eu fiz para o Morte Sem Tabu foi com o Maurício de Souza, né? E eu falei com ele, falei, olha, eu acho que a primeira vez que eu falei de morte na vida foi ali no quadrinho, lendo a Dona Morte, né? Que estava ali tão perto. E ele falou, olha, Cíntia, a morte sempre esteve presente para mim, né? O Maurício vai fazer 90, e ele fala, quando ele era criança, os avós velavam os mortos em casa, as crianças participavam. E aí, conforme a gente foi acreditando que a tecnologia dá conta de tudo, né? A gente conseguiu se livrar das doenças infecciosas, né? A vacina fez com que a gente começasse a viver muito mais, viver muito melhor. A gente talvez tenha começado a achar que a gente ia dar conta da morte em si. E aí a gente começou a fingir que ela não existia, empurrar ela para baixo do tapete, investir o máximo em tecnologia. E aí esse processo veio acontecendo, né? É claro que existe um interesse muito grande, né, da indústria farmacêutica, por exemplo, em nos fazer acreditar que sempre vai ter uma chance, sempre vai ter um tratamento. Então, acho que é todo um processo de como a sociedade se organizou. E aí, hoje, ficou muito difícil falar isso, né? A gente tabuzificou, que é um verbo que eu inventei, a morte. E o que fez, nos últimos tempos, com que isso fosse, né, chacoalhado, foi a pandemia, né? De repente aconteceu algo que deixou todo mundo vulnerável de novo, que nos lembrou que a gente pode morrer
do nada, que a gente pode morrer saudável, que a gente pode morrer jovem, que morre até criança. Mas a gente percebe que conforme a pandemia foi arrefecendo, as pessoas voltaram a jogar a morte ali para debaixo do tapete. Recentemente eu li uma entrevista de um médico que falava, eu odeio falar em morte. E isso é muito errado, né? Os médicos, acima de tudo, são pessoas que precisam entender que tem limite na medicina, que a gente não vai salvar todo mundo. E que não é porque a gente não vai salvar todo mundo que as pessoas têm o direito de viver a melhor vida que elas puderem até o fim. Uhum. Um pouco antes, você citou a Sara, né? A médica paliativista, Sara Ananda, que fez o prefácio do seu livro. Então, eu quero pedir para você falar um pouco, e que inclusive você faz parte do cardume dela, né? Ela fala lá. Eu achei legal demais no prefácio. E aí, ela falou, né, que você tem o brilho nos olhos, né, de quem acredita na medicina paliativa, no cuidado paliativo, né? Eu quero te pedir, como médica da União, como médica não, como advogada, para falar a respeito do SUS, do cuidado paliativo no SUS, como que ele é visto hoje em dia, né? E também de modo geral, aqui no Brasil. Ainda existe um estigma muito grande, né, sobre cuidado paliativo no Brasil e no mundo. As pessoas acham que cuidado paliativo, né, com esse nome, é a coisa que se faz quando não tem mais nada a se fazer. Então, não tem mais tratamento, vai para cuidado paliativo. Isso é um erro, isso é uma mentira. O que a gente entende como melhor sobre cuidado paliativo, que é uma proposta de olhar a pessoa como um todo, não só como a doença dela, e fazer com que ela tenha a melhor vida que ela puder, aliviar os sintomas físicos dela, que ela sinta menos dor, que ela tenha menos sofrimento espiritual, psicológico. A ideia é que os cuidados paliativos comecem o quanto antes. Então, quando você descobre uma doença que ameaça a sua vida, você já começa a ter contato com essa ideia de cuidado paliativo. Então, achar que cuidado paliativo é uma coisa que você faz quando não tem mais nada para fazer é errado. Primeiro, porque a gente deveria ter acesso a cuidado paliativo desde o diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, ou seja, desde quando a gente provavelmente vai começar, assim, um tratamento. Mas quando a gente tem esse contato precoce, a gente entende melhor o prognóstico, a gente entende melhor o que faz sentido para a gente. E aí, quando você tem, né, uma comunicação, o cuidado paliativo ele é muito centrado nisso, na comunicação adequada. Porque para fazer alívio de sofrimento, você tem que se comunicar bem. E aí, esses pacientes, a tendência é que eles entendam antes quanto e por quanto tempo um tratamento paliativo, que é outra coisa, vai fazer sentido para eles. Eles vão sofrer menos, eles vão viver melhor e eles vão entender mais cedo por quanto tempo o tratamento paliativo, uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia faz sentido para eles. O cuidado paliativo, ele não tem nenhum tipo de lado negativo. As pessoas acham que se a pessoa entrar em cuidado paliativo mais cedo, ela pode morrer logo. Nada disso vai acontecer. Cuidado paliativo é para você, enquanto você estiver vivo, viver a melhor vida que você poderia ter, viver com mais qualidade. Em relação ao SUS, a gente tem várias equipes de cuidados paliativos dentro do SUS, mas tanto no SUS quanto no sistema privado, quanto no plano de saúde, nós ainda temos uma concentração grande desse serviço nas grandes capitais. A maior parte desse serviço está concentrada em São Paulo, na capital de São Paulo. No mundo inteiro, a gente tem um déficit de serviço de cuidado paliativo, o mundo inteiro precisa investir nisso. E a gente, para fazer isso, precisa aceitar que o cuidado paliativo é uma ótima forma de acolher um paciente quando ele descobre uma doença grave, não necessariamente em fim de vida. Uma parte importante dos cuidados paliativos são os cuidados de fim de vida. E aí, realmente, são mais voltados para aquelas pessoas que estão, de fato, no final da vida delas. Mas isso é só um pedacinho dos cuidados paliativos. O que acontece, o que acaba acontecendo, é que com essa ideia equivocada, exatamente porque a gente não consegue ampliar esse serviço,
muitas pessoas só têm acesso a esse serviço no fim da vida, então esse estigma acaba ampliando, porque a maioria das pessoas que você conhece só vai ter recebido cuidado paliativo no fim da vida. E o que acontece, acima de tudo, é um preconceito, inclusive dos profissionais de saúde, especialmente os médicos, né? Então, os próprios médicos têm uma dificuldade de entender o que é cuidado paliativo e, por isso, eles mesmos resistem em falar com os seus pacientes sobre uma equipe que poderia ajudá-los no hospital, né? Então, o cardiologista, o oncologista, o nefrologista, mesmo às vezes tendo um suporte de uma equipe de cuidado paliativo no hospital, resiste em conversar com o paciente. Ou então cria barreiras, né? Fala, olha, tem aqui, se você quiser, a gente pode chamar, mas aí você vai ter que assinar um termo, aí você vai ter que dizer que concorda. Como se cuidado Dificultando, paliativo... né, a decisão. Dificultando, fazendo com que o paciente acredite que, não, se eu for para cuidado paliativo, isso é muito interessante. A ideia geral equivocada é, se eu for para cuidado paliativo, eu vou ser abandonado. O que acontece na prática? Quem tem o melhor acompanhamento de fim de vida são as pessoas que estão em cuidados paliativos. Nenhuma delas morre antes porque entrou em cuidado paliativo, pelo contrário, a gente até tem dados que demonstram que pessoas que tiveram acompanhamento de cuidado paliativo desde o seu diagnóstico viveram mais do que aquelas pessoas que fizeram só tratamentos ativos como quimioterapia. Quem é muitas vezes abandonado no fim da vida é exatamente a pessoa que estava só fazendo o tratamento sem uma equipe de cuidado, porque aí na hora que ela não responde mais, que o tratamento começa a fazer mais mal do que bem, ou na hora que ela realmente não tem mais condição e ela fica numa UTI já mesmo quase naquele processo ativo de morrer, não tem ninguém que converse com ela, né? Porque muitas vezes o especialista, ele só consegue lidar com esses pacientes enquanto ele consegue manter a esperança. A partir do momento que ele não consegue mais, esse abandono acontece. E aí o paciente morre, né? Passa aquele fim de vida sozinho, descobre muitas vezes por si mesmo que está chegando no fim da vida e não tem essa possibilidade de um fim de vida com qualidade. Enquanto ele poderia estar desde o início com esse cuidado e fazendo o tratamento também, né? Exatamente. A maior parte dos pacientes que vão entrar em cuidado paliativo desde o diagnóstico, eles vão tratar, eles vão iniciar tratamento. Só que eles vão ver quanto faz sentido, né? Como eles vão entendendo melhor qual é o propósito do tratamento, se aquele tratamento não está dando muito efeito colateral, se ele está indo bem, se ele não acha que está gastando muito a vida dele com isso, ele continua. Se ele acha que ele está vomitando, que ele está dormindo o dia inteiro, e aí ele pensa, pô, isso para talvez eu ter mais um mês de vida ali no final, eu prefiro não fazer esse tratamento, não ter que lidar com os efeitos colaterais, com o tempo que eu perco fazendo isso, e vou viver minha vida da melhor forma possível. E geralmente os profissionais que trabalham com o tratamento, a equipe de profissional, né, que trabalha com o tratamento paliativo, quais são? Psicólogo? Os profissionais... Sim. Na equipe, né? Bom, os cuidados paliativos, né? Isso é importante a gente dizer também, porque tem gente também que acha que cuidado paliativo é só uma especialidade médica. Os cuidados paliativos, eles fazem sentido dentro de uma equipe multiprofissional. Por quê? Porque essa equipe vai acessar todas as características da pessoa, independentemente daquela doença dela. Então, a gente vai olhar para o nutricionista, para o fisioterapeuta, para o terapeuta ocupacional, para o dentista, para o assistente social, para o psicólogo, para o enfermeiro. Todos esses profissionais, e alguns que com certeza eu não citei, estão envolvidos em proporcionar a melhor qualidade de vida para o paciente. Recentemente eu dei uma palestra, por exemplo, em que eu falei com muito carinho do papel do assistente social. E aí tinham duas assistentes sociais na plateia, elas foram lá e falaram, ninguém lembra da gente. Quando eu conversei com pessoas, né, no SUS, por exemplo, muitas vezes ficou claro que o maior motivo de sofrimento daquelas pessoas eram questões da vida cotidiana. Era a conta de luz que não estava sendo paga porque a pessoa tinha parado de trabalhar por causa do tratamento. Era, às vezes, um financiamento que ela não conseguia mais arcar. Às vezes, questões que podem ser acessadas por profissionais que são especialistas nisso. Muitas vezes, o que está afligindo não é nem decorrência da doença diretamente, né, no corpo da pessoa, mas é o que a doença fez em relação à vida dela.
né, são preocupações em relação a filhos que vão ficar depois que elas morrerem, né? Ah, se eu morrer, como é que meu filho, eu tenho um filho pequeno. E aí, todas as profissionais de saúde envolvidos podem aliviar essas dificuldades que são diversas quando a gente está diante de uma doença grave. Né, a minha pesquisa começou vendo esses processos judiciais lá na AGU, e naqueles processos judiciais, você às vezes tem pessoas recebendo tratamentos caríssimos, e se você for conversar com elas, muitas vezes são pessoas que não têm dinheiro para passagem de ônibus, né? Muitas vezes são pessoas que chegam ali com doações, porque elas sozinhas não teriam o dinheiro. Então, às vezes, a situação dela é tão maior do que só a doença, do que só ter acesso a um tratamento, e a gente olha só para aquele pedacinho pequenininho. A gente não vê o todo, a gente não vê esses seres humanos, a gente vê pessoas que têm doenças, né? Isso precisa mudar. E isso precisa mudar para toda a sociedade, não apenas ali naquele contexto médico, naquele contexto judicial em que eventualmente chegam essas ações. Isso precisa mudar de uma... Né? A ideia desse livro é isso, a gente precisa olhar isso de uma forma mais global, até porque nenhum de nós vai passar ileso por essa vida sem ter um câncer, sem ter uma mãe com câncer, um pai com câncer, um amigo, alguém no nosso entorno vai ficar gravemente doente. Aí entrando a medicina paliativa como uma possibilidade de dignidade, né? Ali no fim, né, da vida. E outra coisa que eu quero pedir para você comentar, no início aí, quando a gente estava falando da Alemanha, e no livro você traz isso, que você percebeu que os pacientes brasileiros sempre acompanhados de familiares, né? E na Alemanha não. Eu quero te pedir para falar a respeito disso, né? Desse papel do familiar junto. E aproveitando também, você tinha falado ali da tecnologia, né? Mas você falou em outro sentido. Agora eu trago essa disposição da tecnologia para pesquisa. Então, o paciente ou família chega ali que quer fazer aquele tratamento porque viu que dá certo, ou o médico cita, ele vai pesquisar. Então, colocar essa analogia também da tecnologia, tanto que ela ajuda ou não. É muito bom você falar disso, né? Porque realmente a família, ela é muito determinante nas decisões que esses pacientes tomam. Tanto que a equipe de cuidado paliativo, ela não aborda só o paciente, ela aborda o paciente e o seu núcleo, né? O núcleo familiar, o núcleo dos entes ali, que fazem parte daquele sistema do paciente. Né, as duas coisas que você falou são muito interessantes. A primeira em relação à Alemanha, né? Realmente no Brasil eu talvez tenha encontrado um ou dois pacientes que estavam sozinhos, mas a maioria estava acompanhada com o filho, ou com a mãe, com um amigo, com o esposo, e na Alemanha só um paciente estava acompanhado, mas é porque os dois eram pacientes, então eles estavam lá juntos, mas eu não sei se estariam também se um dos dois não tivesse doente. Bom, culturalmente, né, a Alemanha já é muito diferente nesse sentido. Eu sei que a maioria dos idosos alemães, por exemplo, moram sozinhos. Então, as pessoas continuam nas suas casas, elas não vão, né, para a casa dos filhos, como muitas vezes acontece no Brasil, né? No Brasil, a gente tem uma entidade familiar, muitas vezes, maior, né? Agora, tem uma questão que aí tem a ver também com a seleção dos pacientes, que é a seguinte: no Brasil, eu só falei com pacientes SUS, e na Alemanha, eu falei com pacientes que estavam sendo atendidos numa clínica privada, né? Então, isso é determinante também. Muitas vezes, as pessoas mais periféricas, as pessoas mais vulneráveis, podem ter a necessidade de morar, né? A família morar toda junta. E quando a pessoa tem mais condição financeira, ela tem condição de ter a casa dela, né? E morar sozinha. Mas ainda assim, eu diria que no Brasil a gente tem essa coisa da proximidade familiar, que na Alemanha é diferente, sim, que faz com que a gente sinta isso, né? Minha mãe tem uma consulta, eu vou com ela. Eu acho que na Alemanha realmente as pessoas têm mais essa coisa da independência, né? Que é cultural, e isso acaba acontecendo também no fim da vida, mas não significa que as pessoas não se sintam vulneráveis. Tanto que eu não imaginava a quantidade de pessoas na Alemanha que desejaria conversar comigo.
né? Foi deixado um papelzinho para elas lá falando, olha, tem uma pesquisadora, que é uma pesquisadora brasileira, que nem profissional de saúde é, né? Não é médica, enfim. E ela tá aqui, se vocês quiserem, e formava fila na porta para conversar comigo, sabe? Eu tinha pouco tempo, né? Porque eu fiquei uma semana em Hamburgo, e eu não controlava o tempo dessas conversas, então Às vezes é ter essas alguém para pessoas, falar do assunto que elas queriam, né? porque elas querem conversar, porque elas queriam alguém que as ouvisse. E como eu estava ali com o ouvido aberto, né? Então eu ouvia muita coisa que não fazia sentido para a pesquisa, mas que eu não interrompia. Eu ouvia tudo que elas quisessem falar, tudo que elas quisessem dividir. Isso fazia sentido para elas. Então tem essa solidão, né? Agora, em relação à questão da influência da família, né? Isso acontece muito. Então a pessoa, ela joga ali hoje em dia no chat GPT, aí ela vê tudo que já existe, né? Todos os estudos que estão sendo feitos no mundo e ela já imagina que alguém pode se beneficiar, que o pai dela, a mãe dela pode se beneficiar daquela tecnologia, então ela vai atrás, ela pressiona, os médicos são pressionados, sim, né, a mais tratamento. E aí eu penso, um assunto sobre o qual eu reflito muito, né? Eu penso muitas coisas sobre isso especificamente. Como eu falei, né? A família ela precisa ser abordada também, porque o paciente está dentro de um sistema familiar, principalmente no Brasil, em que a influência familiar é muito grande. E se você simplesmente falar com a pessoa sem que a família seja envolvida, muitas vezes a pessoa entende, ela conversa com você ali, ela mostra um entendimento, e aí ela vai para casa, e aí o filho fala assim: o quê? Você vai desistir de viver? Você não vai lutar? E aí ela volta e fala para o médico: ah, não, mudei de ideia. Então, né, realmente a gente precisa acessar as pessoas como um todo. A gente precisa entender que esses familiares estão com medo, a gente precisa entender que muitas vezes eles têm dúvidas, eles precisam realmente ser parte disso. Agora, eu acho que existe um auto-engano, talvez, muito compartilhado na sociedade brasileira, talvez isso seja mais forte pelo nosso passado recente em relação à AIDS, né? A gente teve um tratamento anti-HIV muito efetivo e que no início, de fato, estava disponível para as poucas pessoas que estavam fazendo parte ali dos estudos. Eu acho que existe uma esperança, existe uma ilusão de que com tudo vai ser assim, né? Que a gente vai sempre ter algum tratamento sendo experimentado em algum lugar e eu podia estar me beneficiando dele. Em relação ao câncer, né? A gente não vê isso. A gente não tem um tratamento. A gente tem, claro, sempre estão acontecendo várias pesquisas. Né? Hoje em dia a gente tem o CAR T-cell, que é um tratamento inovador que está beneficiando, sim, algumas pessoas, mas ele é sempre muito mais restrito do que as pessoas imaginam. Então a gente sempre tem, né, alguma coisa acontecendo que vai beneficiar um número bem pequeno de pessoas, mas que aquela pessoa que está doente também, ela fala, mas eu posso ser uma delas. Então, existe essa pressão. Isso é papel também dos profissionais de saúde, dos médicos, orientar essas pessoas e fazer com que elas entendam que a maior parte dessas pesquisas não dá em nada. Né? E aí, quando eu digo que não dá em nada mesmo. Né? 10% das coisas que a gente estuda, de fato, vão chegar ao estudo de fase 3, em que a gente pode pensar em depois oferecer à população. A maior parte deles para antes. Então, você vai, né, ver o benefício ali, por exemplo, num bicho e tal. Quando você começa a passar para seres humanos, você já vê que não tem, né, não tem efeito. E, às vezes, quando você aumenta um pouco essa amostra, você fala, não faz sentido. Uhum. Mesmo esses tratamentos, né, que em tese oferecem ali a sobrevida global de 1 a 3 meses, quando eles entram na população, né, isso foi o que aconteceu no laboratório. Quando eles são colocados em termos populacionais, esse benefício que é pequeno já cai muito. Então, ele é marginal e ele já diminui mais ainda. É claro que eu acho que a gente tem que incentivar a pesquisa, não há dúvida disso, a gente vai ter ganhos, né, ao longo do tempo. Mas até há alguns artigos muito interessantes sobre isso. Uhum. A pessoa entrar no estudo, querer que o seu ente querido faça parte de um estudo, com a esperança de que aquela pessoa ali seja beneficiada naquele estudo, se cure realmente, é muito pouco provável e talvez seja um motivo insuficiente. Né? Geralmente, quem está
disposto mesmo a fazer pesquisa não está pensando na própria cura, no próprio benefício. Está pensando em talvez contribuir para o que pode vir um tempo depois. Cíntia, a gente está aqui chegando no final da nossa conversa. Quero mostrar a capa do livro e pedir para você... Você diz aqui no livro, né? Não me tornei uma pessoa mais preparada para morrer ou perder um ente querido. Então, eu quero que você se despeça e faça suas considerações finais e abordando isso também. O que mudou em você e o que você espera que esse livro leve para as pessoas? A leitura do livro. O que mudou em mim, sempre que a gente pensa em morte, a gente pensa sobre a vida, né? Eu acho que não tem nada melhor do que ter a sensação de que a gente está tendo uma vida bem vivida. Aquela frase que de vez em quando os paliativistas, né, que a Sara mencionou do cardume dela, usam muito. Quando a morte chegar, que ela me encontre vivo. O maior arrependimento das pessoas, muitas vezes, quando elas descobrem doenças graves ou quando elas descobrem que uma pessoa muito amada está com uma doença grave, é tudo que podia ter sido vivido e não foi. Então, quando a gente pensa sobre morrer, a gente toma decisões diárias no nosso cotidiano, daquele almoço com a nossa mãe que a gente fica adiando e a gente não adia mais. E aí, quando a gente conhece mais a chance, né, da finitude, a gente, tendo vivido melhor, acaba aceitando melhor o fim daquela vida. Quando eu digo que eu não me sinto mais preparada, eu não acho que, né, a minha mãe está viva e quando ela morrer, se eu sobreviver a ela, eu não acho que a minha dor vai ter sido minimizada ao longo do tempo pela minha pesquisa. Mas eu não vou ter nenhum arrependimento daquilo que eu podia ter vivido com ela e não vivi. E isso vai me acalentar no meu luto. Isso vai tornar o meu luto um luto menos difícil, um luto menos né, doloroso, se é que a gente pode falar assim. Eu gostei que você mostrou a capa, né, que tem a frase ali da Mariana Carrara, que é uma escritora que eu admiro muito, né, o texto de apresentação do livro é dela, e é uma escritora que fala na ficção sobre morrer, e ela falou essa frase num lançamento em São Paulo, que ela disse que existe o antes e o depois desse livro, né, que eu acho que é o que todo escritor quer ouvir, né? Que aquele livro fez uma diferença. E ela fala, existe o antes e o depois deste livro, acessamos as histórias, sentimos junto e mudamos o olhar sobre as pessoas que não vão se salvar de uma doença. Isso é verdade. Eu gosto muito dessa frase dela. Eu penso nessa frase dela como que eu quero que realmente as pessoas sintam com esse livro. Que elas pensem, puxa, valeu a pena ter lido. Sou uma pessoa que vou refletir agora e talvez até me torne, viva um pouco diferente, né? Talvez isso seja muito ambicioso, mas pelo menos ali numa consulta médica, quando for dado um diagnóstico, a pessoa fala, eu quero entender um pouco melhor isso aqui. Eu quero entender um pouco melhor esse tratamento, eu quero ver realmente se faz sentido para mim. Eu acho que já vai ter sido um impacto imenso. É isso. Cíntia Araújo, muito grata por você ter nos honrado aqui com a sua presença. Parabéns, obrigada por trazer essa reflexão. Um livro que a gente recomenda. E eu quero me despedir de você com esse agradecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, Josiane. Um grande beijo para todo mundo que assiste o Sempre um Papo. Realmente uma joia, né? Um orgulho da minha mineirice, mais ou menos. Foi muito bom, fiquei muito feliz por estar aqui. Um grande beijo para você também. Então é isso, e você que nos acompanhou aqui no canal do Sempre um Papo, se gostou dessa conversa, recomende, envie o link e até a próxima.